The Depiction of the Womanhood in the Novel Elias Grace. Vou falar sobre esse aspecto feminino, a feminilidade presente no romance vulgo Grace. Vou falar em específico da personagem Grace Marks. Grace Marks, ela é uma protagonista da história, que no caso feita pela Margaret Atwood, e ela Margaret Atwood construiu a narrativa do romance vulgo Grace a partir de um assassinato realmente que aconteceu em 1843 no Canadá. E aí as pessoas que foram acusadas foram condenadas à morte, uma foi enforcada e a outra não, que no caso foi a Grace Marks. De acordo com alguns pesquisadores, eles afirmam que a Grace Marks se deu esse benefício da dúvida para o júri, que era masculino, porque ela atribuiu a si essa característica, essa faceta feminina, né, de acordo com a sua vestimenta, a sua reputação, a reputação de uma mulher trabalhadora, temente a Deus e trabalhadeira, lavadeira, né, criada, sempre foi obediente, né, e honesta, como assim dizer. Que no caso a gente sempre associa a mulher, que é essa pessoa pura, obediente, passiva, mansa, que no caso da Grace Marks, por ser uma assassina célebre, ela transgride, ela vai de contra a natureza da mulher, né? Então esse aspecto feminino, embora ela tenha tido a tia dela, que desde quando ela tinha 8 anos, ela falava sobre algumas coisas de conduta de mulher. O discurso da Grace Marks é sempre falando sobre roupa, sobre detalhes, acessórios que ela percebe, né? O discurso dela é voltado ao religioso, tanto as conchas, a forma como é que as conchas são construídas. Na idade jovem tem que ter uma concha, outra concha na idade madura ou casada, e as representações, né, de que isso significa biblicamente. Que no caso a religiosidade leva à opressão do feminino, né? E aí tem essa construção binária de gênero que ao longo da história serviu para silenciar as mulheres e oprimir também. Que no caso a Grace Marks apresenta esse ideal, né, do sistema binário de gênero. Ela tem toda a reputação que as pessoas deviam proteger ela foi coagida a participar, né? E essa suspeita abre uma estrutura, essa suspeita nessa estrutura já imposta, né, faz com que a Grace Marks haja contra a natureza, como se ela fosse diferente mesmo. E aí, essa é a questão. Outro aspecto que eu queria falar sobre a feminilidade nesse livro era sobre as pessoas que ansiavam. Era Susanna Moody, anseia por ver a célebre assassina Grace Marks, isso logo no começo, no capítulo 1. Fala sobre também essas pessoas que gostam de conhecer sobre esses assuntos e tudo, sobre esses assassinos, essas histórias. E também elas são consideradas pela sua própria sociedade como meio que diferentes, né? Não são tão femininas assim. Porque vai de contra. Tanto o próprio Dr. Simon, ele fala, eu não deixaria minha irmã ver uma cena de enforcamento, eu acho que isso não é para uma pessoa e tal, é muito estranho e tal. Ele mesmo compactua com meio que esse julgamento, né, vamos assim dizer. No romance fala sobre a Grace histérica, né, que ela tem um passado trágico e, embora ela tenha sido ajudada, entre aspas, pela tia e pela mãe, né, nesse aspecto feminino de como ser, esse aspecto animalesco do assassinato
daria por esses problemas psiquiátricos. Então é uma outra faceta da Grace. Outra faceta dela seria ela estar possuída pelo espírito da Mary, né, Mary Whitney, que no caso seria uma forma de vingança acerca do destino da Mary, que ela se vingou, acho que ali na Montgomery, e não sei, talvez por um problema psicológico, por questão de querer brincar um pouco entre a fronteira, entre a ciência e o puramente espírito da Mary Whitney, eu não sei. Ou a Mary, ou a Grace Marks também, a outra faceta dela, que ela é manipuladora, que ela pode ali querer se dar essa narrativa, né, deixar de ser silenciada, buscar isso, não querer que as outras pessoas contem a sua própria história, né? E ela quis, não sei, tá? É isso que eu tenho para falar nesse tempo sobre a feminilidade nesse romance. Porque a gente tenta ver, a gente se depara com essa história, ela tem vários cortes sociais de classe, de gênero, e aí essa possível subversão nos padrões subversão mostra essa fragilidade nesses padrões de gênero, entendeu? E aí revela muita coisa que a gente não consegue provar, né? Não consegue ver, e colocando numa perspectiva feminista, a gente ressignifica o sentido da manipulação, né? O que a gente pode ver que está aprisionando a gente, né? Nesse sentido.